pessoal, tudo bem? Antes de nós começarmos a introduzir conceitos mais elaborados dentro da eletricidade, como corrente elétrica, tensão, resistência elétrica, potência elétrica, impedância, reatância, nós temos que voltar um pouquinho a conceitos mais simples que vão nortear todo o nosso conhecimento básico, inicial, sobre a eletricidade. Um deles é a estrutura da matéria. Bem, o que vem a ser a estrutura da matéria? A estrutura da matéria vai nos remeter à própria ideia de átomo. E que é o átomo? O átomo é a menor divisão possível, pelo menos era até poucas décadas atrás, a menor divisão possível da matéria. E o que é matéria? Tudo ao nosso redor, no mundo, no cosmos, no universo, é feito de matéria. A madeira é feita de matéria. Este livro que eu tenho na minha mão é feito de matéria. Então a matéria está presente. Nós, seres humanos, animais, vegetais, somos feitos de matéria. E a menor divisão dessa matéria é o átomo. Okay? Nós temos aqui a representação clássica de estudo, que é o modelo de Rutherford, na forma que ele apresenta o átomo. Então a característica do átomo é que ele apresenta essa seguinte forma. Ele tem no seu centro um núcleo. Dentro desse núcleo nós temos prótons, que são cargas positivas, e nós temos também nêutrons, que são cargas neutras. Fora do núcleo nós temos o que nós chamamos de eletrosfera. Essa eletrosfera é muito semelhante à órbita do nosso planeta, porque nessa eletrosfera fica orbitando ao redor desse núcleo o elemento que mais vai nos interessar para a eletricidade, que é esta carga negativa que nós denominamos ela de elétron. Esses elétrons, então, eles ficam orbitando ao redor do núcleo do átomo. Vejam só, para esse átomo ser chamado de átomo, ele precisa estar em equilíbrio. E para ele estar em equilíbrio, é necessário que ele tenha o mesmo número de prótons aqui dentro do núcleo, e fora, na eletrosfera, ele tem o mesmo número de elétrons. Nesse exemplo aqui, esse átomo está em equilíbrio, porque ele tem 3 prótons e ele tem 3 elétrons. Então ele está em equilíbrio elétrico. Talvez você esteja se perguntando, mas professor, mas isso é aula de química ou de eletricidade? Sim, é eletricidade, mas nós temos que usar o nosso modelo aqui, que também é muito utilizado na química, para entender os processos, os compostos, as misturas químicas. Okay? Nós vamos para a parte que nos interessa. Então esse átomo está em equilíbrio. Se esse átomo está em equilíbrio, eu pressuponho que existem átomos que não estejam em equilíbrio. Sim, existem. Aí, quando acontece o desequilíbrio elétrico, eu não chamo mais ele de átomo, eu chamo ele de íon. Esse íon, que anteriormente era um átomo, agora ele pode apresentar essas duas características específicas. Ele pode se transformar num cátion ou ele pode se transformar num ânion. Para ele se transformar num cátion, significa que ele cedeu elétrons. Significa que esses elétrons aqui, que estavam na eletrosfera, foram cedidos, foram embora. Na medida que eu perco um elétron que seja, pelo menos nesse modelo aqui, eu vou ter um desequilíbrio, porque eu vou ter 3 prótons aqui e eu ficaria com 2 elétrons aqui. Então eu estou com uma carga maior positiva ou negativa? Eu ficaria com uma carga maior positiva. Logo, esse átomo se transformaria no íon, e esse íon seria chamado de cátion, porque ele cedeu elétrons. Ao contrário também, se esse átomo que está em equilíbrio, ele receber novos elétrons na sua eletrosfera, que é possível, ele vai ficar com mais cargas negativas do que positivas. Logo, ele vai ficar um íon negativo.
ok? Ele recebeu elétrons. E esse íon, então, ele vai passar a ser chamado de ânion. Então, é um íon que recebe elétrons, que está carregado de forma negativa. Ainda falando de positivo e negativo, nós temos uma outra lei do eletromagnetismo que eu acho pertinente já colocar nesse contexto, que é a lei dos sinais, como que as cargas elétricas atuam entre si. Você provavelmente na sua casa já fez aquela brincadeira com ímãs, ímãs de alto-falante ou ímãs de geladeira, e você percebe que tem um lado do ímã que você aproxima de outro ímã, ele vai se repelir. E tem um lado que vai se atrair, esses ímãs vão se colar. Bom, esse princípio funciona assim. Sempre que eu tiver sinais iguais, eu vou ter essas cargas tendendo a se repelirem. Tanto positivo como positivo, tanto negativo como negativo, essas cargas vão estar tendendo a se repelir. Sempre que eu tiver sinais diferentes, a exemplo aqui positivo e negativo, ou negativo e positivo, essas cargas eles vão tender a se atraírem. Tá? Esse é um princípio do eletromagnetismo que já é interessante nós abordarmos nesse contexto, porque também está relacionado aqui com essa questão do íon de ceder ou receber elétrons. Tudo bem? Mais adiante agora nós vamos ver os processos de eletrização que nós temos com essas cargas elétricas. Bem? Vamos lá.